Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que você aí vai abrir esse vídeo e vai ficar surpreso, porque quem me conhece sabe a vergonha que eu tenho de falar diante da câmera. Então, até eu estou surpreendida hoje, né? Mas esse assunto tocou muito forte no meu coração hoje e resolvi vir falar um pouquinho com vocês. Peço desculpas se eu falar alguma coisa errada, se eu tropeçar nas palavras, é que esse é o meu primeiro vídeo, mas eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. Que a partir desse vídeo eu irei começar a falar um pouquinho da minha história e vou ajudar bastante pessoas. Eu tenho certeza disso. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre o assunto doação de órgãos. Esse assunto que ainda é visto como um tabu no século que a gente estamos, né? Poucas pessoas se interessam sobre o assunto, não querem ter interesse sobre o assunto, mas é um assunto muito importante. Então, assim, eu tive essa experiência e desde quando eu comecei a entender sobre o assunto, que a minha mãe me explicou o que era, desde quando eu comecei a entender, eu sempre falei que queria ser uma doadora de órgãos. E eu sempre passei isso para os meus filhos também. E eu nunca achei que esse assunto fosse chegar tão de repente sobre a minha vida. E por mais que eu sempre disse que queria ser uma doadora de órgãos, esse assunto me travou. Então hoje eu venho aqui passar um pouquinho para vocês essa grande importância da doação de órgãos. Quem me conhece sabe, quem não me conhece eu vou estar falando um pouquinho e quem quiser pode me chamar no particular, no inbox, Instagram, eu irei passar meu número de WhatsApp e irei estar conversando, porque eu sinto que irei ajudar muitas pessoas diante das minhas palavras, dos meus vídeos. Então vamos lá. Em 2018, me envolvi num acidente de trânsito, onde eu estava conduzindo o carro e estavam os meus dois filhos, o Lucas Henrique, de 11, e o Luiz Miguel, de 4 aninhos. E diante desse acidente, o Lucas Henrique ele veio ter grandes complicações neurológicas, aonde ele já deu entrada no pronto-socorro, ele já chegou entubado, ele ficou 4 dias e nesses 4 dias ele não teve reações neurológicas. No terceiro dia, os médicos chegaram em mim e no meu esposo e falaram que o Lucas poderia estar entrando em morte cerebral. Esse assunto nos impactou, né? Como assim em morte cerebral? Se os órgãos dele estão funcionando, o coração dele está batendo, como assim entrando em morte cerebral? Enfim, aí nos explicaram dos testes que iriam iniciar, a gente autorizou. Enfim, no terceiro dia, fizeram um teste neurológico com ele e teve que ser interrompido, porque nenhum desses testes ele veio ter a respiração. Ele conseguiu respirar sozinho. Então, assim, 1% de chance da vida dele, para mim, para o meu esposo, para minha família, se tornou 100% uma chance, né? Porque eu acreditava que eu iria sair com meu filho daquela UTI andando, falando, mas enfim, os nossos planos não é os mesmos que Deus, né? Deus lá em cima, ele tem um plano diferente do nosso. Isso no terceiro dia. No quarto dia, iniciaram os testes novamente. E no quarto dia, o Lucas não veio ter nenhuma reação. E foi confirmado a morte cerebral, infelizmente, foi confirmado a morte cerebral do meu filho. Os médicos chegaram e nos comunicaram sobre essa notícia, né? Que se abre o chão, a gente não vê
vida pela frente. Parece que abre um buraco, a gente tá nesse buraco e a gente não sai mais. E diante dessa informação, a morte cerebral, veio o assunto doação de órgãos, se nós autorizavam. E mesmo eu, nessa hora, entendendo e sabendo que eu sempre quis ser uma doadora de órgãos, eu falei que eu não aceitava. Porque tanto sofrimento, eu já queria que aquilo ali acabasse logo. Que aonde já se viu que eu ia doar os órgãos do meu filho. Mas essa atitude minha e do meu esposo não deixou nós em paz. É algo que queimava aqui dentro, sabe? E nós conversamos ali naquele momento do hospital, família, amigos, todos ali com a gente. E eu só lembro de uma coisa, todos falavam assim: você e seu esposo têm que decidir por vocês. Não somos nós que podemos falar sobre isso. Se vocês falarem não, iremos entender. Como se vocês optar pela doação, iremos entender da mesma maneira. E ali, conversa vai, conversa vem entre eu e meu esposo. Decidimos que ia fazer a doação só das córneas. Tudo bem, subimos de volta para a UTI, chamamos os médicos e falamos sobre a nossa decisão. E ali eu, meu esposo, os médicos, enfermeiras, todos ali sentados, nos ouvindo. A gente falou que a gente optaria pela doação só das córneas. A gente autorizava doar só as córneas. Mas, como Deus, com a sua infinita misericórdia, é maravilhoso, de repente eu com meu esposo, dentro da UTI, olhamos um para a cara do outro e falamos, os dois juntos, ao mesmo tempo para os médicos: não, nós iremos fazer a de todos os órgãos. E isso daí nos deixou em paz, sabe? Aquela quietação que tinha dentro da gente, a gente sentiu um alívio, uma paz muito grande. Aí começou toda a burocracia que tem, né? De documento, muitos papéis, você assina muitos papéis. E assim, diante dessa perca que nós tivemos, do Lucas, a gente ganhou. Eu tenho certeza que a gente ganhou. E assim, optamos por fazer, doar todos os órgãos que fosse possível. Isso foi num domingo à noite. Na segunda de manhã, nós assinamos os documentos. Isso na segunda. Na terça, ele foi para o centro cirúrgico para fazer a captação dos órgãos. Ele entrou na sala por volta de umas 2 horas da tarde, que a equipe do centro cirúrgico nos ligou, avisando que ele estaria entrando para a captação de órgãos. E quando foi 9 horas da noite, ligaram, nos informando que tinha terminado. E aí no dia seguinte nós fizemos a sepultação do meu filho. É algo que não tem nem como mensurar, né? Mas assim, diante disso, o meu filho, ele conseguiu salvar 5 vidas. Meu filho salvou 5 vidas. Foram doados dele fígado, os 2 rins, córneas e pâncreas. Então, assim, aí depois que passou um mês e meio sobre isso daí, eu quis ir mais a fundo sobre esse assunto, né? Foi onde eu fiz um agendamento lá na cidade de Campinas, na Unicamp. Estive conversando com o chefe mesmo, que é o Dr. Sardinha, dessa parte de captação de órgãos. Eu estive conversando com a enfermeira,
que nos explicou realmente como que é. E assim, gente, é algo surpreendente, porque eu cheguei lá, tem um prontuário do meu filho. Tem um prontuário. Então, assim, foi aonde eu tive a certeza que meu filho tá mais vivo do que nunca. E ali tem todos os órgãos que foi doado. E ali que nós ficamos sabendo quais foram os órgãos, né? Claro que antes da gente saber, a gente queria saber, nossa, quem que tá com o coração do Lucas? O coração do Lucas tá batendo em qual pessoa, né? Será que é uma criança? Será que é um adulto? Então, assim, a gente fica naquela. Mas, enfim, chegando lá, a gente descobriu não, a gente teve a informação dos órgãos que foram doados. O meu esposo, na hora, ele teve um impacto, porque ele achava que o coração do Lucas tivesse sido doado. Só que não, o coração não foi doado. Mas o meu filho, ele devolveu a visão para alguém que sempre enxergou escuro, que não sabe o que é uma luz, não sabe o que é dia, de noite, o que é colorido, o que é vermelho. O meu filho, ele devolveu essa visão à pessoa. Meu filho tirou pessoas de uma máquina de hemodiálise. Então, assim, é muito grandioso eu falar sobre isso, sabe? Então, assim, por isso que eu falo para vocês, doação de órgãos é um assunto muito importante, que tem uma mega importância nas nossas vidas. Porque aí depois eu pensei, e se fosse ao contrário? Além do meu filho estar salvando vidas, se o meu filho tivesse numa fila de espera de doação. Então, assim, pare e pense um pouquinho se fosse ao contrário. Não que você torce por uma pessoa morrer, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Eu chorei lágrimas de sangue naquele momento que eu tive a notícia, mas imagine quanta família chorou lágrimas de alegria quando soube que tinha um doador para o seu filho, para o seu ente querido. Então, assim, hoje eu me sinto mega orgulhosa do meu filho, que mesmo ele partindo, ele ajudou pessoas. E essas 5 pessoas que ele ajudou estão vivas aqui, ó. Mais viva do que nunca. E, infelizmente, nós da família do doador não pode saber quem foram as famílias receptoras, né, desses órgãos. Mas, assim, eu acredito e acredito que Deus também está trabalhando e na hora certa, no momento certo, nós iremos conhecer essas pessoas, uma por uma. Essas 5 vidas que meu filho salvou, nós iremos conhecer, uma a uma. Porque a gente quer muito conhecer. E falar um pouquinho como era meu filho, então chega a ser um momento que some até as palavras, né? Mas então, sobre esse assunto, a doação de órgãos, você aí tem que ser falado em vida. Você tem que falar em vida para sua família a vontade que você tem de ser um doador de órgãos. Porque quando você fechar os seus olhos, que você não voltar mais, quem irá decidir por você são eles. São eles que irão decidir por você. Então, fale sobre a importância, fale a sua vontade sobre a doação de órgãos. E por incrível que pareça, quando meu filho... O acidente foi dia 28 de fevereiro de 2018. E 20 dias antes desse acidente, nós estávamos em volta da mesa para um almoço de domingo. E o meu filho Lucas virou para mim e perguntou o que era ser doador de órgãos. E eu expliquei para ele, né, como que funcionava, como que era. Ele simplesmente olhou para mim e disse: "Mãe, eu quero ser um doador de órgãos".
Então, assim, nada mais foi feita a vontade do meu filho, foi feita a vontade dele. Ele foi um doador de órgãos. Então eu falo, converse com a sua família, fale com a sua família sobre isso, tá? Um grande beijo, fica com Deus e até mais. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história.